Tem julgamento no Tribunal de Contas da União para decidir se o presidente Lula tem que devolver um relógio de luxo recebido durante o primeiro mandato dele, em 2005. E é sobre isso que a gente vai conversar com o Theo Cury, nosso analista lá em Brasília. Tudo bom, Theo? Bom dia. Tudo bem, Carol, e com você? Bom dia. Tudo bem, Theo. Vamos partir aqui do que já sabemos. Tem parecer de técnicos do Tribunal de Contas da União sobre esse assunto. O entendimento é de que Lula não deve ser obrigado a devolver esse relógio. Dito isso, Theo, o que esperar do julgamento hoje no TCU? Qual tende a ser a tese no tribunal? Olha, Carol, está tudo muito dividido lá no Tribunal de Contas da União. Tem ao menos 3 teses circulando e que devem ser apresentadas no julgamento que vai acontecer hoje lá no Tribunal de Contas da União. Logo de cara, antes de falar as teses, a área técnica do Tribunal de Contas da União se debruçou sobre esse caso que envolve um presente dado por uma fabricante francesa de um relógio. Esse presente foi um relógio Cartier Santos Dumont, dado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2005, um relógio de ouro branco, 18 quilates e prata 750 e com uma coroa arrematada com uma pedra safira azul. Foi dada pela fabricante ao presidente Lula em 2005. A área técnica do TCU diz que o presente não precisa ser devolvido porque ele foi dado antes de o TCU firmar um entendimento a respeito da devolução de presentes por presidentes da República. A gente já viu um caso recente que foi envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro com as joias que lhe foram dadas pela Arábia Saudita. Então, aquelas joias sauditas, aquela arma dadas pela Arábia Saudita ao ex-presidente da República foram devolvidas depois de os ministros chegarem à conclusão que havia um entendimento do TCU de 2015-16 que diz que itens personalíssimos podem ficar com os ex-presidentes. Algo que extrapole isso com valores acima do que são considerados itens personalíssimos ou que são considerados bens de Estado, devem ser devolvidos à União e ficam no acervo de ex-presidentes da República. No caso de Lula, a área técnica disse que esse presente, que foi dado em 2005, foi dado 11 anos antes de o TCU ter esse entendimento. Então, isso não poderia ser aplicado de maneira retroativa ao presidente Lula. E quais são as teses que devem estar em discussão hoje durante esse julgamento? A de que não retroage, ou seja, esse entendimento de 2016 não pode ser aplicado a presentes recebidos antes dessa data e justamente por isso o presidente não precisa devolver o presente. Outra ala considera que o entendimento do TCU retroage sim e que independentemente da data que o presente foi dado, o presidente atual e outros ex-presidentes devem devolver presentes dados por outros países, por outras lideranças, por outras autoridades internacionais, e há uma terceira ala que considera que não há uma lei específica e que ninguém deve devolver nada à União. Então, há uma divisão no Tribunal de Contas da União. Não vai ser um caso fácil, mas a tendência é que sim, seja decidido ainda hoje o futuro desse relógio que foi dado pelo presidente Lula ainda em 2005. E aí, Theo, você já faz referência ao caso envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, o caso das joias sauditas. A posição do Tribunal de Contas da União nesse julgamento pode ter repercussão nesse caso, nesse processo sobre as joias sauditas recebidas por Bolsonaro? Há uma expectativa de que sim, por parte do entorno do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que foi diretamente afetado por aquela decisão do TCU no ano passado. Mas, conversando no Tribunal de Contas da União, ouvindo ministros, o que eles dizem é que deve interferir muito pouco em ações envolvendo Jair Bolsonaro. E que ações a gente está falando? Aquele inquérito que mira as joias dadas de presente pela Arábia Saudita ao ex-presidente, que tramitam no Supremo Tribunal Federal, que deve interferir muito pouco. A percepção de um ministro com o qual eu falei do Tribunal de Contas da União é que uma eventual decisão do TCU sobre o presidente Lula é uma decisão apenas administrativa e que não vai ter um impacto, um efeito grande a ponto de mudar o entendimento da Procuradoria-Geral da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal nessa ação envolvendo Jair Bolsonaro lá no STF. Então, por mais que haja uma tentativa de atrelar esses dois casos, o relógio dado em 2005
por uma fabricante francesa ao presidente Lula e as joias sauditas, junto com a arma, dadas de presente pela Arábia Saudita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, essa tentativa de juntar esses dois casos, na avaliação de um ministro com o qual conversei ontem à noite, não vai rolar, não vai ter um impacto, uma decisão no caso do presidente Lula, no caso do ex-presidente Bolsonaro, por se tratar, na avaliação desse ministro, de uma eventual decisão do TCU administrativa, sem um peso tão grande a ponto de influir em um inquérito criminal que tramita no Supremo. Theo Cury, daqui a pouquinho a gente conversa mais, julgamento marcado para hoje no Tribunal de Contas da União, e o Theo já antecipando um pouco das discussões que vão acontecer por lá. Até já, Theo.